Estamos ao vivo. Lulu, seja muito bem-vindo ao meu canal. É uma honra ter-te aqui. Se Tem você alguma quiser dar. pergunta específica? Tenho alguma pergunta específica, mas gostaria que você se apresentasse e dissesse alguma coisa, já que eu deixei teu link do teu canal, Lulu na Cuba, aqui na descrição. Bom, Lulu La Cubana é um nome que eu estou usando na internet, esse não é meu nome real, mas vou deixar na incógnita, não vou falar. Só quem me segue pelo Instagram conhece meu verdadeiro nome e minha profissão. Então, eu tenho um canal aqui no YouTube em espanhol, que foi o primeiro canal que eu abri, para mostrar para os cubanos e pessoas que falam espanhol o Brasil. Porque já tem muitos gringos aqui no Brasil que contam a experiência de gringo para os brasileiros. Mas eu queria mostrar o Brasil para pessoas que não falam português, para que possam apreciar esse país que é maravilhoso. E no final, os brasileiros, eles são. Eles chegam no teu canal e é muito engraçado como fala português, fala português, fala português. Então eu falei, eu vou fazer um canal em português porque essa galera tá me pedindo que eu faça um vídeo em português, porque o espanhol é similar com o português, mas tem Sim. algumas coisas que eles não conseguem entender claramente. Então eu falei, vou fazer um canal porque incrivelmente o canal em português, que é Lulu no Brasil, Lulu na Cubana é em espanhol e Lulu no Brasil eu abri em janeiro. E o canal está crescendo bastante rápido, eu fiquei bem surpresa. E a acolhida dos brasileiros, sabe, eu fiquei muito chocada. Quando eu ouvia falar, não, a brasileira é a melhor torcida, eu concordo agora porque eles foram no meu canal em espanhol, falaram, fala em português. Quando eu comecei a falar em português, eles chegaram no meu canal e sempre com mensagem de carinho e tal. Então, não ficou outra alternativa que abrir um canal em português para contar essa outra parte de um pouco de Cuba, porque eles ficam curiosos de saber coisas de Cuba e tal. Ok. Obrigado, né? O que você falou eu achei muito incrível, né? Sobre a torcida brasileira. O brasileiro, eles têm uma união significativa, tanto é que nós lusófonos aqui da África, crescemos muito graças aos brasileiros, já que todos os nossos conteúdos são relativamente direcionados ao povo brasileiro. E é isso que você disse, a torcida é muito forte. Sim, é verdade. É. Ele Yeah. chega chegando, essa é a frase dele, chega chegando. Ah, ok. A pergunta que podemos começar com ela é como é que o embargo econômico influenciou a vida dos cubanos hoje em dia? Como é que está a influenciar até hoje em dia? Porque no ano passado houve uma matéria que em 2021 muitos países assinaram com que o embargo dos Estados Unidos da América contra Cuba fosse anulada. Tem países que se abstiveram, como é o caso do Brasil e outros dois países. E a maior parte dos países, todos eles aceitaram. O Brasil, Estados Unidos da América e mais algum aí é que não aceitaram. Como é que isso influencia até hoje a Cuba? Uma vez que você praticamente cresceu na Primeiro, Cuba. sim, eu a vida toda eu vivi lá e realmente lá eles não falam o termo embargo. Quando tu faz, a mídia toda em Cuba é administrada pelo governo, tá? Pelo Estado cubano, e eles falam que é um bloqueio econômico. Eles mostram para a população cubana que o que acontece lá é como que um bloqueio, tipo, imagina-se um muro levantado e que a ilha está privada de fazer todo tipo de relação comercial com o resto do mundo porque eles colocaram esse muro, entre aspas. Hum, Mas quando você aprofunda um pouco e entende o porquê desse embargo, de certo ponto, por isso que está Cuba, que está no exílio, que emigrou para Miami principalmente, eles não concordam com que tire um embargo. Porque que um embargo, por quê? Porque o embargo limita ao governo comercializar com outros países. Agora, quando os americanos, que são que colocaram esse embargo contra o governo, isso é importante entender, não é contra a população. Eles falam: se você me deixa comercializar diretamente com uma empresa privada, de uma pessoa, de um cidadão comum que não está relacionado diretamente com o governo, com a política, com o Partido Comunista, com os militares,
eu vou comercializar. Mas o governo de Cuba, ele é intermediário o tempo todo. Ele fala, não, é através da gente que você tem que comercializar. Então, eles colocam como fala, como, se você me deixa comercializar com a população, tudo flui. Agora, se você fica colocando como uma ponte ou um intermediário, que são eles, pois eu vou continuar agindo com esse embargo, entendeu? Ok. Ou seja, Então, o por isso embargo. que tem, as pessoas de dentro, eles acham que o inimigo, eles colocam assim como que os americanos é o inimigo dos cubanos. Mas quando você entende o porquê eles estão fazendo isso é para dar uma liberdade comercial, o livre mercado entre empresas privadas, entre pessoas. Porque o governo ele fica com uma porcentagem muito alta e, por exemplo, Cuba dá muito calote. Países como a Rússia, como o próprio Brasil, comercializou com Cuba em momento X, dependendo dos governos, sempre sabe que vai arremessando, Sim. e não paga. Cuba Deram não calote. paga. Então, sim, então eles compram com crédito, o governo compra com crédito e não paga. Então, os Estados Unidos, a regra que tem a você que comercializar com a gente, tem que pagar à vista. E eles fazem, então ele faz assim, todo aquele drama, não, que estamos bloqueados, que o embargo, papapá. Provavelmente, eu não vou negar que existe sim um embargo, mas é porque criaram umas condições para comercializar, porque se ele tem dado calota para outros países, isso é lógico. Como eu vou comercializar com alguém que não paga? Tipo, além da parte política, não faz sentido. Então, é muito. Eles ficam como se vitimizando, como aquela. Eles fazem aquela analogia de o Davi e Goliat, como que Cuba é uma pequena ilha comunista que resistiu ao grande Goliat americano. Ou seja, então, na perspectiva de toda a gente que entende sobre o bloqueio, né, que tem lá na Cuba, estando dentro, você consegue perceber direito que o governo, que nesse caso a gente conhece como um governo socialista e pró-russo, quer fazer intermédio de todo tipo de comércio, quer seja grande ou pequeno, com governos ou com singulares. Sim. Ok. Então, Não agora, a existe pergunta comércio direto com pessoas. Todo comércio com Cuba é através deles. Não do existe. governo. Por isso que. E o partido que governa em Cuba não se chama Partido Socialista, se chama Partido Comunista de Cuba. Eles se autodenominam comunistas, entendeu? Então, isso é Ok. claro. Pode ser um país que está em via do comunismo, mas o nome do partido é comunista, não é socialista. O mais engraçado é que nós aqui temos uma ideia de que o que nos venderam, né? É que o embargo econômico na Cuba, dos Estados Unidos da América, deu-se ao fato lá da época da crise dos mísseis, e tinha uma época aí que a Cuba estava a crescer bastante, onde tinha cassinos ilegais, tinha todo tipo de negócio na Cuba. A Cuba era um país próspero. Só que depois deles se auto-intitularem socialistas e comunistas, o governo norte-americano, quando viu que a Cuba não queria ser parceira, deu esse bloqueio. Esse é o entendimento mais lógico que nós podemos pegar de toda a história que a gente pode ler na internet. Em resumo, se você depende da tua visão, da tua ideologia política, tu vai entender mais para um lado para outro. Eu entendo assim, quando o governo atual, que é o mesmo partido por mais de 60 anos, eles entraram no poder e nunca fizeram eleições. Eles prometeram que iam fazer eleições e desde que entraram no poder, parece que pegaram gosto por aquilo e nunca fizeram eleições. Eles começaram a se passar o mando do país assim, em conveniência com as pessoas que iam concordando. Quem tinha uma ideia um pouquinho diferente era acusado de ser traidor à pátria. Então, tem vários generais e altos líderes que foram mortos. Como fala a palavra técnica, agora esqueci. Penas de morte. Ok, Ou foram prisão. condenados à pena de morte. A prisão perpétua. Ou simplesmente muitas pessoas também fugiram do país. Quando tem Olha, alguma política assim que tem muitos seguidores.
tem artistas que têm muitos seguidores que se colocaram em uma posição assim Contra de o governo. posicionamento contrário e hoje estão presos. Nossa, até Então, artistas foram presos. sim, artistas plásticos, intelectuais, jornalistas independentes, entendeu? Eu mesma agora mesmo, pode ser que se tento entrar em Cuba, posso estar falando isso, vou ter um risco grande. Em um dos vídeos. Tô rindo mais de nervoso, entendeu? Por isso que eu Sim, não sim, pretendo sim. voltar daqui a um bom tempo. Porque é meio pesado, sabe? Tem pessoas da minha idade, assim, que estudaram junto, que se posicionaram e tiveram que ir embora, porque aí logo aparece a patrulha na tua casa, uma pessoa vestida de civil, mas na verdade é um militar, pedindo contas, sabe? Questionando por que Ok. você fez isso, fez aquilo. Então, é um pouquinho. Se posicionar lá não é uma brincadeira. Tu sabe que depois disso tua vida vai mudar. Então, muitas É pessoas que que faz pode viver a vida inteira em Cuba, ficando assim, sabe, na sua, com boca não calada. falando nada. É. E vivendo sua vida ali, sobrevivendo, na verdade, porque as coisas como estão lá é bem complexo. Bem complexo.